Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte e hoje um vídeo de Do Melhor ao Pior. E a franquia em pauta é A Bruxa de Blair, que possui 3 filmes. Então o vídeo vai funcionar assim, vou falar sobre os 3 filmes, a sinopse de cada um, o que eu acho deles e um pouco de curiosidade sobre a franquia. E no final do vídeo vou elencar os filmes do melhor ao pior segundo a minha opinião. Mas antes de começar, peço encarecidamente que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente. Isso dito, vamos pro vídeo. O primeiro filme da franquia é o Blair Witch Project, de 1999, que no Brasil foi localizado como A Bruxa de Blair. O filme foi dirigido, escrito e editado por Daniel Myrick e Eduardo Sanches. E eles tiveram essa ideia de fazer um filme pseudo-documentário de terror porque eles achavam que certos documentários sobre fenômenos sobrenaturais eram mais assustadores do que filmes de terror mesmo. A partir disso, eles desenvolvem a ideia do filme, 3 jovens que vão fazer um documentário sobre uma bruxa e acabam se dando mal no processo. O roteiro tinha 35 páginas e os diálogos deveriam ser improvisados pelos próprios atores. As gravações duraram 8 dias, com um material bruto de 20 horas de gravação. Esse material foi editado e convertido nos 82 minutos que vemos na tela. Bom, agora vamos falar da história do filme propriamente dita e então eu falo o que eu acho dele. O filme conta a história de 3 jovens, Heather Donahue, Joshua Leonard e Michael Williams. Esses nomes são tanto dos personagens quanto dos atores que os interpretam. E esses jovens vão para a pequena cidade de Burkittsville, no estado de Maryland, fazer um documentário sobre uma lenda local, a lenda da Bruxa de Blair, uma mulher cujo nome real era Ellie Kedward e que foi expulsa da cidade de Blair acusada de bruxaria. O que acontece na verdade é que a Ellie Kedward ela teria sido acusada de ter machucado uns meninos, parece que foi uma história inventada e daí o pessoal levou ela para a floresta e lá pegaram e mataram ela, né, de uma forma bem animalesca. Isso é desenvolvido mais nos outros filmes, mas o que é falado é que essas crianças que acusaram a Ellie Kedward, elas teriam sumido pouco tempo depois, alguns familiares também, enfim. Tem toda a história também de que a cidade de Blair, ela foi abandonada, né? Porque, sei lá, a maldição da bruxa recaiu sobre a cidade, as pessoas que ali viviam começaram a se mudar e a cidade ficou abandonada e depois outras pessoas chegaram e mudaram o nome da cidade de Blair para cidade de Burkittsville. Mas é isso aí, o espírito da Ellie Kedward provavelmente assombra aquelas florestas, ou pelo menos essa é a lenda. E a partir daí os jovens vão investigar isso, eles começam a entrevistar vários moradores, um lhes conta sobre um ermitão chamado Rustin Parr que sequestrou 7 crianças e os matou, supostamente sobre a influência da bruxa. Um detalhe é que esse Rustin Parr nunca falou que foi a bruxa que fez ele matar as crianças, ele falou que foi a voz de uma mulher aparentemente velha, mas as pessoas meio que assumem que era a bruxa. Também é contado aos jovens um caso de uma jovem chamada Robin Weaver, que havia se perdido por 3 dias na floresta, no ano de 1888. E ao ser encontrada, a jovem alegou ter visto uma mulher na floresta cujos pés não tocavam o chão. Eles também conhecem a doida da cidade, Mary Brown, que lhes conta sobre a aparição que presenciou quando foi pescar com o pai. Os jovens então vão a um local chamado Coffin Rock, onde no século XIX 5 homens foram mortos de modo ritualístico, e após isso tudo, eles decidem entrar na floresta. É aí que as coisas se complicam de verdade, pois eles acabam se perdendo. Tudo ainda fica mais desesperador, pois a cada dia que eles se veem obrigados a acampar na floresta, os fenômenos vão ficando mais e mais proeminentes. O estresse psicológico e físico de estar perdido e com poucos recursos não são nada comparados à perturbadora presença que os ronda na floresta. Para resumir, basicamente, um dos jovens, o Josh, desaparece de um dia para o outro, e no final, Mike e Heather entram numa casa. Nesta casa misteriosa, eles ouvem os gritos incessantes de Josh, e lá o Mike parece ser possuído ou algo do tipo. A última coisa que vemos é Heather gritar, derrubar sua câmera no chão e então o filme se encerra. O filme se encerra de maneira aberta, a gente não sabe o que acontece com os jovens afinal de contas. Na campanha de marketing criada para o filme, no ano em que foi lançado, é dito que os jovens estavam desaparecidos ou talvez mortos. É interessante falar do marketing desse filme porque realmente foi uma coisa genial. Os caras criaram um site, o blairwitch.com.br, e nesse site havia várias reportagens informando o desaparecimento dos jovens, havia entrevistas com policiais sobre o andamento das investigações e tudo mais. Os próprios atores do filme não podiam aparecer em público ainda durante o lançamento do filme, e a ideia era justamente dar essa noção ao espectador de que tudo aquilo era uma filmagem 100% verdadeira que foi encontrada no meio do mato, sei lá. Eu acho que para quem conseguiu ter essa experiência de ver esse filme com essa ideia em mente, a experiência deve ter sido fenomenal.
Eu nunca tive essa experiência pura porque eu já cresci sabendo que era apenas um filme. E isso, querendo ou não, simplesmente não vai te dar a mesma sensação de quem achou que aquilo era verdadeiro. Acho que é por isso que muita gente fala que acha o filme ruim, ou fala que não acontece nada no filme. Eu posso dizer que entendo porque essas pessoas acham isso, mas é aquilo. Você vai ter que tentar se inserir no contexto do filme para que ele funcione para você. Tente olhar da perspectiva de que aquilo é real e sua experiência pode ser boa. Eu vou te dizer que a minha foi, e de novo, eu sabia que era apenas um filme. Na verdade, eu já havia visto esse filme uma vez, mas sei lá, eu parei de ver no meio, eu não sei porquê, acho que não me interessou. Aí eu fui rever para fazer esse vídeo e fiz o que eu tô te falando, eu tentei ver o filme como uma história real, apaguei as luzes e durante aqueles 82 minutos eu acreditei naqueles jovens presos na floresta. Quando você vê as coisas desse jeito, qualquer barulho de passos, qualquer voz balbuciando na floresta é extremamente aterrador. Então eu repito, para que esse filme funcione, vai exigir do espectador que compre a proposta dele. Se tu for com a mentalidade de, é só um filme, é bobagem, não acontece nada, aí não vai funcionar, brother. Eu acho que esse é o principal elemento que eu quero ressaltar desse filme. Porém, tem outra coisa que eu quero comentar no quesito atuações. Eu acho elas muito boas. Como os diálogos são improvisados, os atores só estavam ali interagindo da maneira mais natural possível e isso faz com que você acredite naqueles personagens. Isso é engraçado porque pesquisando sobre esse filme, eu vi que tinham dado uns prêmios de pior atriz para Heather, de pior filme, pior estreia, esse tipo de coisa. E aquilo, eu discordo, eu acho as interações ali muito reais e naturais. E conforme a narrativa avança e o estresse começa a afetar os personagens, nesse momento eu acho que a entrega dos atores é muito funcional. Então, Bruxa de Blair é um filme que tem sua importância histórica em popularizar o gênero de found footage. Ele não é o precursor desse gênero. Desde os anos 80, tivemos filmes como Holocausto Canibal, que apresentam uma proposta similar. Porém, é seguro dizer que Bruxa de Blair é um dos mais importantes exemplos de found footage e grande influenciador dos filmes que viriam nos anos seguintes. E além de tudo isso, é um filme que, na minha visão, funciona até hoje, desde que o espectador compre a proposta do longa. Então é isso, eu vou dar um 10 de 10 para ele. Bruxa de Blair 2, Livro das Sombras, filme de 2000 dirigido por Joey Berlinger, escrito por Dick Beebe, eu não sei se é assim que pronuncia esse nome, e Joey Berlinger, os dois escreveram o roteiro. Eu nunca vi esse filme, só via comercial dele quando ia passar no SBT. E é isso, cara, minha vida era boa. Viver sem ver a Bruxa de Blair 2 é o jeito correto de se levar a vida. Eu já tinha essa ideia de que esse filme é ruim, e minhas expectativas já estavam baixas. E o filme conseguiu me surpreender no quão ruim ele é. Na verdade, olha como é que esse filme foi pensado, cara. A Artisan, que eu não sei se é assim que se pronuncia, é uma produtora de filmes, ela estava interessada em fazer uma sequência após o grande e talvez inesperado sucesso de Bruxa de Blair de 1999. Aí, né, os caras da Haxan Films. A Haxan Films é a produtora do Eduardo Sanches e do Daniel Myrick. E eles falaram o seguinte, cara, peraí, não vamos fazer agora não, vamos esperar um pouco para ver como é que vai ser as coisas, a gente precisa ainda pensar em como a gente vai desenvolver uma sequência e vamos esperar também baixar um pouco meio que a poeira para a gente conseguir pensar com mais clareza nesse projeto. A Artisan falou, cara, eu quero dinheiro, vamos fazer essa porra agora. E aí os caras começaram a fazer o projeto sem os dois mesmo. São os caras que desenvolveram o conceito original da parada. E aí eles colocaram o Joey Berlinger, né, o diretor aí, e o roteirista, o Dick Beebe. E a princípio, o que eles fizeram, o diretor e o roteiristas? Eles desenvolveram uma história e na concepção do diretor ele falou o seguinte, eu desenvolvi uma história que deveria ser centrada mais nos personagens, eu queria desenvolver mais o lado psicológico deles e focar neles, sabe? Eu queria também tentar fazer alguma crítica sobre a mídia e como ela aceita de bom grado certas campanhas de marketing, como, por exemplo, a de que esse filme era verdadeiro, como é que isso foi tão fácil vinculado para a mídia, eu queria criticar um pouco a mídia, ele queria criticar também o comportamento obsessivo de certas pessoas e a idolatria que certas pessoas têm a filmes ou esse tipo de coisa. O cara queria fazer uma coisa profunda, meu irmão. Mas daí a Artisan pegou e falou, porra não, nem pensar, eu quero um terror genericão aqui. Cara, Executivo é uma bosta. O primeiro filme não foi um terror genérico de merda, foi um filme original, um filme que trouxe algo de novo, aí os caras querem fazer uma coisa totalmente genérica e clichê, sabe? Então assim, o diretor, primeiro que ele não tinha muita experiência com longa, ele tinha feito alguns documentários antes e depois disso também ele só fez documentários e ele teve que fazer várias mudanças a pedido do estúdio. Ele fala que ele teve que fazer refilmagens, ele teve que colocar uma diferente abordagem que ele não queria, uma abordagem mais lugar comum. Ele fala que, por exemplo, sabe aquelas cenas do sacrifício? Aquilo a princípio não tinha sido desenvolvido. Ele teve que adicionar aquilo pouco tempo
antes do filme ser lançado. Enfim, ele fala que os caras mudaram totalmente a ideia que ele tinha do projeto e por isso ele não gostou. E aí, sabendo disso, né, vamos comentar o filme que, claro, não tinha como dar ruim, né? Vamos começar com a história. O filme é metalinguístico. O filme é metalinguístico, tá, gente? Então, dentro do universo de Bruxa de Blair 2, o primeiro filme é apenas isso, um filme, que desde a sua estreia no cinema, rendeu à pequena cidade de Burkittsville uma relativa fama. Então, fãs do filme vinham de todas as partes para conhecer a cidade. Nesse aspecto, o diretor foi até lá na cidade, conversou com os habitantes para saber como o lançamento do primeiro filme teria afetado a vida deles, e daí parte disso é incorporado na história que a gente vê nesse filme mesmo, né? No relato de certos personagens que representam os habitantes da cidade. Então, dentre esses turistas, o que seguimos ao longo da trama são estes 5. Kim, Erica, Stephen e Tristan. Todos os personagens têm o mesmo nome que os atores, seguindo a tradição do primeiro filme. Além deles, tem um residente local que trabalha como guia, o Jeffrey. Os jovens têm motivações diferentes para estarem ali. O Stephen e a Tristan, que são um casal, vieram em busca de pesquisar para seu livro. O livro trata de saber se fenômenos sobrenaturais são verídicos ou então uma histeria coletiva, algo do tipo. Então, isso faz parte daquela ambiguidade que o diretor queria dar à história. Ele queria colocar um elemento de tipo, será que isso é verdade? Já a Erica, ela tá ali porque ela é, nas palavras dela, uma bruxa. Esse personagem foi inserido na ideia do diretor para fazer uma crítica a como a comunidade Wicca se sentiu ofendida pela representação da religião Wicca no primeiro filme. Eles falaram que a religião deles, e isso é traduzido no personagem da Erica, se sentiu muito decepcionado porque a religião era representada como uma coisa negativa, o que não é necessariamente a coisa, né? E aí a personagem da Erica, ela tá em busca da Ellie Kedward, a bruxa de Blair, porque ela espera que a bruxa guie, lhe dê conhecimento e esse tipo de coisa que você pede aos espíritos. A Kim tá ali porque ela é fã de filme de terror. É isso, e ela também tem poderes sobrenaturais, porque sim, né? Mas então, o guia vai mostrar pra eles alguns locais onde o filme foi gravado, e num desses eles acabam acampando, ficam malucos e pela manhã acordam com boa parte das suas coisas quebradas. A partir daí eles começam a ser assombrados, marcados e sei lá o que mais. Ai cara, esse filme é muito ruim. Depois que os jovens saem da floresta, a história não anda, mano. Eles ficam na casa do Jeffrey, e é isso. Esse filme tira tudo aquilo que o primeiro tinha de bom, originalidade e aquele terror com base em sugestão, sendo que aqui é colocado vários sustos baratos e sem sentido. E muitas coisas não têm a menor coerência, tipo a Tristan perde o bebê, vai para o hospital e 5 minutos depois ela recebe alta. E é tanta coisa, tem várias cenas que não fazem o menor sentido, parece que os caras tiveram ideia para uma cena que deveria assustar e não assusta, mas eles não sabiam como inserir no filme, e elas só parecem deslocadas. Por exemplo, tem aquela hora que o Jeffrey acusa a Erica de alguma coisa e a Kim fica brava com ele por isso. Aí ela meio que se prepara para sair e ele pergunta: onde você vai? O mais longe possível de você, responde ela. Aí eu pensei, beleza, ela vai embora e tal. Não, a menina só anda 2 metros até a cozinha. E lá ela pega um pedaço de frango. E tudo isso só pra justificar a visão do Jeffrey de que ela tá comendo um pássaro, cara. Porra, meu irmão, sério? Tem outras cenas ridículas, tipo a Tristan rodopiando na cama, feito um peão do baú. Os diálogos são horríveis, os personagens começam a brigar e se acusar de uma maneira absurda e simplesmente não parecem seres humanos interagindo ali. Sei lá, parece que essa porcaria foi dirigida pelo Tommy Wiseau. Fala galera, uma coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo é que toda a questão da investigação, porque o filme faz corte entre o que está acontecendo e a investigação sobre os crimes que foram cometidos contra os turistas lá. E toda a questão da investigação é muito mal inserida na história, então ela fica com aquela sensação de desvio que te tira da história, que já não é boa, e é tudo muito mal encaixado, sabe? Então realmente te dá uma sensação muito estranha. A estética do filme faz parecer que ele é um filme C, sabe? Aqueles projetos que é desenvolvido para a TV. Outra questão dentro da estética do filme é que ele deixa de ser found footage. O filme ele tem essa ideia de que é uma reconstituição de filmagens que foram encontradas, como se fosse uma coisa verídica que aconteceu mesmo, porém não está sendo colocadas filmagens originais, mas simplesmente dramatizado através dos atores e tal. O filme tem até um orçamento de 15 milhões, e eu não sei onde que foi gastado esses 15 milhões, porque ele só tem 2 cenários básicos, que são 2 cenários característicos de filme de baixo orçamento. E para você ficar ligado, presta atenção, se você tem um filme que você vê floresta, é baixo orçamento. Custa merda nenhuma gravar no meio do mato, só pôr a galera ali e aguentar espinho na bunda e fazer cocô nos arbustos.
e Galpão Abandonado, que no caso é a casa do Jeffrey, onde ele vende coisa pelo Mercado Livre. E esse filme tem o combo no quesito locações de baixo orçamento. Mas então, o que mais de ruim que tem nesse filme? Fantasma que anda para trás, com uma fantasia e maquiagem de R$ 1,99. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquelas lendas urbanas que passavam no programa do Gugu. Parece aquilo, brother. Tem também inserções merdas do sacrifício, que é aquilo que eu falei. Eu achei aquilo tão deslocado no filme, e depois que eu li que o estúdio que teve a ideia de colocar aquilo pra tornar o filme mais comercial, mais terror, eu falei, faz todo sentido. Os personagens são uma das coisas mais mal desenvolvidas que eu já tive o desprazer de ver. A única que minimamente tem algum resquício de personalidade é a Kim, e isso ainda eu acho que é por causa do visual gótico dela. Como eu realmente não quero me estender muito nesse filme, vou comentar o final logo. Então, lá no início do filme, a gente vê um outro grupo de turistas sendo guiado por outros dos residentes da cidade. Acontece que eles são todos mortos e os assassinos são os 4 jovens que protagonizam a trama, mais o Jeffrey, que é o guia. Eles matam a Erica também e no final a Tristan. A Kim também matou a atendente do caixa, que meio que lhe atendeu de maneira rude. E daí o filme parece querer criar aquela ambiguidade sobre se os jovens mataram todas essas pessoas porque eles estavam sob a influência da bruxa ou se eles estavam em um tipo de histeria hipnótica coletiva. Ou seja, poderia ou não haver o elemento sobrenatural. E quando eu comecei a ler sobre a visão do diretor, eu comecei a entender por que tinha essa abordagem no filme. Eu falei, entendi. Porque o diretor fala que ele queria dar essa ideia ambígua, e ele disse que o filme original poderia ser visto como uma coisa apenas humana, sabe? Um tipo de histeria coletiva mesmo. Então não teria um elemento sobrenatural lá. E consequentemente ele queria colocar essa abordagem aqui, de que talvez aqui não haveria um elemento sobrenatural. Apenas e exclusivamente a loucura humana, a histeria, algo do tipo. Só que obviamente isso é feito de uma maneira bem merda. Mas enfim, tem alguma coisa boa nesse filme? Eu gosto do visual da Kim e acho ela bonita. Eu tenho gostos peculiares, Anastácia. Os créditos finais são legais, não é nem zoeira, tem uma música legal lá. E enfim, né, eu vou dar um 2 de 10 para essa loucura completa. Seguinte, como o vídeo já tá bem longo, então eu vou deixar para falar do Bruxa de Blair 3 no próximo vídeo, tá? Porque senão ia ficar cansativo, ia ficar chato. Então, no próximo vídeo eu vou falar só desse filme. Então, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E também não se esqueça de curtir aí, caso você não tenha feito isso até agora e tenha gostado do vídeo. Também compartilhe. E é isso aí, tá? A gente se vê no próximo vídeo e tchau!